Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos e programação de computadores 1. E agora nós vamos falar de estruturas de repetição da linguagem C. Já deu o seu like aí e não se esqueça de se inscrever nesse canal caso ainda você não for inscrito. Então, estruturas de repetição permitem que uma sequência de comandos seja executada por várias vezes, repetidamente. Então, isso vai ser feito, essa repetição, enquanto uma determinada condição seja satisfeita. Nós temos três estruturas de repetição usuais, que é o laço contado, ou for, que eu vou executar por um número contado de vezes, ou laços condicionados, que vão verificar condições, ou enquanto, que é nosso while, e o do while. Lembrando que o for é nosso para, em pseudolinguagem, isso no português. Então nós temos o comando for, que faz uma forma compacta de verificação para os laços. Como assim forma compacta? Essa forma aqui, ó. Ele abre parênteses com uma expressão inicial, uma expressão de comparação booleana, que vai verificar uma questão de verdade ou falso, e também uma expressão de incremento e um bloco de comandos que vai ser repetido, isso dentro de um abre e fecha chaves. Isso se for dois ou mais comandos. Se for um só, você não precisa de chaves. Vamos ao exemplo que vai ficar muito mais claro. Então, tenho aqui esse programa que calcula o fatorial, que pede um número inteiro, não negativo, vai ler do nosso teclado e vai guardar na variável n do tipo inteiro. Então, aqui nós temos o for. O primeiro ponto aqui, ó, antes desse ponto e vírgula, é o nosso início, que é o k igual a 1. Então, ele vai contar esse k, é o laço contado. Até quando ele vai contar? Até que o k for menor ou igual a n. Enquanto tiver essa condição aqui, ó, ele vai repetir essa instrução. Lembrando que, como é apenas uma instrução, não precisaria dessas chaves. E também funciona dessa forma, é uma questão apenas de legibilidade. Então, tem aqui k++, que é o incremento, que é nosso terceiro parâmetro. Então, começa k igual a 1, k igual a 2, até o n que foi digitado aqui. Se eu digitar 100, ele vai fazer isso aqui várias vezes até que o k for menor ou igual a n. Enquanto for menor ou igual a n, vai ser executado. E aqui vai ter nosso resultado. Vamos copiar aqui. Vou colar aqui no nosso editor C++. Precisa arrumar nossas aspas. Enquanto não ficar azul aqui, ó, eu sei que não está certo. Aqui deu, ó. Vale lembrar que eu posso escrever f igual a f asterisco k, que é multiplicação, ou eu posso colocar esse asterisco igual, que vai pegar esse f e vai multiplicar. Então, vou deixar dessa maneira aqui, ó, para vocês verem que funciona. Vamos testar. Build and run. Tá aí funcionando, ó. Então, vamos colocar fatorial de 3, que é fácil de verificar o resultado. É 6, que é 3 vezes 2, 6 vezes 1. Então, tá certo, é 6. Vamos testar no número maior, só para vocês acreditarem mesmo, hein, pessoal? Comentem aí o que vocês acharam do for, se é difícil ou não. É uma questão de costume, a um primeiro momento pode ser difícil sim de interpretar, mas depois vocês vão escrever isso de maneira muito mais fácil, muito mais familiar. Vamos calcular então o fatorial de 6, 720. Então, está funcionando perfeitamente aqui. Vamos voltar à nossa apresentação. Agora vamos ao enquanto, que é o while. While, condição for verdadeira, então ele vai executar esse bloco de comandos aqui e vai sempre voltar aqui para a condição, tá vendo? Quando for verdadeiro, vai funcionar. E se for falso, vai sair. Então, se nunca for falso, nós vamos ter inclusive um loop infinito aqui, o famoso e clássico loop infinito. Então, esses comandos têm que alterar em algum momento essa condição para que eu não tenha o loop infinito. Então, enquanto a expressão for verdadeira, o bloco de comandos é executado. Quando a expressão for falsa, o comando vai terminar. Vamos agora fazer
então o fatorial utilizando o enquanto, isso de modo não recursivo. Recursivo é quando eu chamo a função dentro dela mesma e ela vai chamando ela própria até o seu final. Aqui no caso eu vou usar a repetição com o enquanto, que é o nosso teste. Então o algoritmo é o seguinte: comece com k igual a 1 e f igual a 1. Enquanto o k for menor do que n, faça essa multiplicação. Da mesma maneira que a gente fez com for, só que agora com o enquanto, e eu tenho esse incremento dentro do bloco de comandos. Então vamos usar o código aqui, ó. Eu obtenho o número para o qual eu quero a fatorial e vou usar o enquanto. Enquanto o k for menor ou igual a n, vai fazer essa multiplicação aqui e vai fazer o incremento. O incremento também pode ser feito utilizando sua forma compacta k++, que é o k igual a k mais 1. É o mesmo código escrito de maneira diferente. E aqui eu saio do meu enquanto, mostrando o resultado. Eu posso ainda utilizar o do while, que eu faço os comandos pelo menos uma vez e verifico no fim. Então aqui vai executar uma vez ou mais, de acordo com o resultado dessa expressão. Então tem aqui, ó, ele vai pedir digitar um valor inteiro não negativo. Se esse valor, a pessoa insistir em digitar menos 1 ou outro valor que não esteja maior do que 0, então ele vai ficar sempre pedindo esse valor inteiro não negativo e fazendo o scanf, essa verificação. Quando eu tiver um valor maior do que 0, então ele vai sair daqui e vai calcular o fatorial utilizando o for. Vamos testar esse código, pessoal? Vamos lá. Então copiei o código aqui para a gente testar o do while e também o nosso for. Vou rodar aqui, build and run, e ele vai perguntar aqui, ó, digite um valor inteiro não negativo, no caso o 6, então corretamente nos deu o resultado. Vamos voltar à nossa apresentação. Agora vamos ao break, que termina a execução do comando do laço, ou seja, ele vai sair do nosso for na hora. Então ele sai do for se ele for executado. Então vai aqui, nesse caso, vai começar i igual a 0, a hora que ele chegar no 5, ele vai sair. Então não vamos ter o i igual a 6, por exemplo, porque ele vai forçar a saída. Gerando então 0, 1, 2, 3, 4 e não vai imprimir, porque não vai chegar no 5. Não vai imprimir o 5, apenas o fim. Agora então vou mostrar o continue, que vai terminar a iteração corrente. Ou seja, ele não vai sair do meu for, ele vai simplesmente ignorar todos os comandos até o fim do bloco, até esse fecha chaves. Então, ele não vai imprimir o 5, que é o conteúdo do i, quando estiver com esse 5, porque vai ter dado o continue. Ou seja, nós teremos a saída 0, 1, 2, 3, 4, pulou o 5 e 6 até o 9 e depois o fim, que já está fora da minha estrutura de repetição. Agora vamos usar exemplos, onde eu vou colocar os códigos direto no CodeBlocks e para vocês baixarem do meu GitHub. O primeiro exemplo é a verificação se o número é múltiplo de outro, dada a entrada de 2 números, e depois a listagem de múltiplos, dada a entrada de um número. Vamos lá. O primeiro, então, é o múltiplo, onde eu tenho esse código aqui. Se eu colocar esse setLocale LCO português, vai regionalizar, vai permitir que eu tenha acentos no meu código. Então, ele vai mostrar o que o programa faz. Aqui no começo eu tenho a inclusão de várias bibliotecas e no comentário o que cada uma delas faz. Então, eu tenho aqui a leitura de um número do teclado inteiro, na verdade 2 números, um número e um múltiplo, e eu vou colocar então a verificação. Você vai digitar 2 números e vai verificar se um é múltiplo de outro. Como? Verificando o resto da divisão, que é feito com esse operador aqui, ó. Se o resto da divisão dos 2 números for 0, então eles são múltiplos. Se esse resto não for 0, for qualquer outra coisa, então eles não são múltiplos. Vamos então à execução dele aqui com build and run. Esse programa verifica se um determinado número é múltiplo de outro. O primeiro número é o 8 e eu vou digitar o 4. Ele vai responder que é sim, os dois são múltiplos.
Agora vamos ao segundo código, que é testar múltiplos. Vou ativar o projeto aqui, vou abrir o fonte, onde eu tenho a declaração de 3 inteiros, eu tenho a inclusão de 2 bibliotecas, e eu vou verificar a partir da digitação do primeiro número. Ó. Então ele vai verificar quantos múltiplos e qual número que eu quero que eu verifique. Então vamos testar aqui. Cálculo dos n primeiros múltiplos de I ou de J. Então, quantos múltiplos eu quero? Vou querer 10 múltiplos. Digite os dois números. Então, vou colocar o 6 e o 9. Então, os 10 primeiros múltiplos de 6 ou de 9 são 0, 18, 36, 54, 72. Então, nós temos os números que são múltiplos desses dois números e 10 exemplos desses múltiplos. Bem interessante. Como é feito isso? Vamos ao código. Eu tenho uma estrutura de repetição com enquanto, ou while, e eu vou verificar isso a partir dos restos da divisão dos dois números. Então, ele vai verificar com o operador AND, se ele for múltiplo dos dois, que é o resto ser zero, então ele vai mostrar na tela e vai colocar esse contador incrementado, tá? Então, quando eu chegar em 10, que é o número que eu coloquei, na verdade ele vai fazer o if, né? Então o if está aqui, ó. Enquanto ele for menor, vai funcionar. Por que é o menor aqui? Porque começou com 0. Então, por isso que não é o menor ou igual. Vamos testar aqui novamente. Então, vou querer agora 3 números. Digitar os dois números aqui, 4 e o 5. Então, os 3 primeiros múltiplos de 4 ou de 5 são 0, 20 e o 40. Agora vamos a uma parte que vocês gostam muito, que é o resumo da matéria. Se uma expressão for verdadeira, executa esse bloco de comandos. Se não, que é o else, vai executar esse outro bloco de comandos. Aqui nós temos o enquanto, ou while, que vai verificar se a expressão é verdadeira, executa esse bloco de comandos. Aqui nós temos o do while, que vai executar esse bloco de comandos pelo menos uma vez e vai verificar essa expressão. Ela sendo verdadeira, vai voltar nesse bloco de comandos até que ela seja falsa. E aí sai do nosso bloco de comandos. Aqui nós temos o for, que é uma estrutura de repetição de laço contado, que tem uma expressão inicial, normalmente uma variável sendo 0, recebendo 0 ou 1, uma expressão booleana que vai checar uma variável, normalmente essa variável inicial com algum incremento, com algum valor, até chegar no seu final, ela sendo falsa, não vai executar mais esse bloco de comandos. E aqui nós temos o switch case, que faz uma verificação como se fosse vários ifs. Então verifica a expressão, se for igual ao P1, executa esse bloco de comandos, e eu tenho o break já sai do switch, facilita muito para o nosso compilador, que não vai verificar mais esses outros cases, e assim por diante até o default. Se não entrar em nenhuma dessas opções, aí executa o bloco de comandos default, que é o bloco de comandos padrão, e aí nós temos o break também. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.